Está no ar o programa Barba na Rua, Rua Fala pela TV Comunitária, canal 12 da NET. Mais uma vez estamos aqui nos estúdios, né? Aqui no setor de indústria gráfica. Quero agradecer a TV por essa abertura aí. A gente está desde 2015 para 2016 no ar aqui. Quero agradecer a Secretaria de Economia e Cultura, Criativa Secretaria de Cultura, na pessoa do nosso secretário Bartô. Esse dia eu encontrei o Bartô no festival de cinema que estava tendo ali no Cine Brasília, né? Quero agradecer, né, o apoio que eles têm dado aqui. Brasília mostra a sua cara e cultura. Hoje a Secretaria tem ajudado aí, né, na programação diária, várias apresentações de programa. Quero agradecer a Câmara dos Deputados do Distrito Federal, quero agradecer ao GDF por estar sempre apoiando os nossos trabalhos, né? E quero agradecer vocês aí que têm, né, nos acompanhado, nos encontrado na rua, falado sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos programas, né, a dinâmica que a gente vem trazendo. Quero agradecer vocês aí que têm nos assistido pela TV Comunitária, canal 12 da NET. E também vocês podem acompanhar pelo celular, pelo computador, através do Instagram, né, da TV Com DF, através da página do Facebook, TV Comunitária, e através também do YouTube, né, da TV Comunitária. Fica nessas plataformas e o programa também vai passando aí semanalmente aí para que vocês possam estar, né, nos assistindo. E hoje a gente vai trazer um assunto muito importante, que é a tecnologia, né? Nós vivemos aí um tempo de pandemia, estamos vivendo, né? Não acabou não, mas nós tivemos um tempo de pandemia muito pesada, né, no Brasil inteiro, e afetou muita gente. E a tecnologia foi, eu acho que um braço direito, principalmente dos nossos estudantes, né, que não poderia frequentar a aula, e através disso, né, as aulas passou a ser através de computadores, celular. Um simples celular, uma criança poderia assistir às aulas. Mas nem todas as crianças tinham um computador, nem todas as crianças tinham um celular. Então, para a gente falar um pouco mais dessa tecnologia, desse trabalho incrível que eu conheci em Brasília, que é o Programando para o Futuro. Hoje está aqui meu amigo Vilmar, né, que é um dos fundadores e coordenador do Programando para o Futuro. Vilmar, prazer ter você aqui. Prazer, Barba. Muito obrigado pelo convite, todo o carinho. E como a gente sempre começa, né, eu quero primeiro apresentar você, né, quem é Vilmar? Como se deu a sua história com Brasília? Como você chegou aqui, você nasceu aqui? Para a gente depois se aprofundar no assunto da tecnologia, que é muito importante. Bom, Barba, primeiro queria te dizer que eu estou mega feliz de estar aqui. Sou muito fã do seu trabalho. A gente se conheceu num evento muito grande recentemente, onde eu parei e me apresentei para você dizendo o quão feliz eu sou de te conhecer e do trabalho que você faz. Eu sou Vilmar Silvio Nascimento, eu tenho 43 anos. Assim como a grande maioria das pessoas de Brasília, eu não nasci aqui, eu nasci no Paraná e vim para cá muito cedo, com 10 anos, eu cheguei aqui em Brasília. Meu pai era nordestino, ajudou na construção de Brasília e depois foi para a construção da Itaipu, lá no Paraná. Eu nasci em Foz do Iguaçu e a gente veio para cá em busca de novas oportunidades de vida. Aqui eu fiz meu ensino médio e depois do ensino médio, aquela dificuldade no fim dos anos 90, eu não consegui ingressar na universidade. Eu e mais alguns amigos, meus irmãos também, a gente tentou várias vezes, não conseguimos. Tinha uma questão de custo, né? Naquela época era muito caro. Ao mesmo tempo que a gente conheceu informática, e a gente se apaixonou muito pelo que a gente faz, pelo que a gente aprendeu. Imagina que em 98, 99 a gente estava desenvolvendo as primeiras homepages na época. E ao mesmo tempo que a gente achava aquilo muito legal, a gente começou a entender que a grande maioria da população brasileira não tinha acesso a essas tecnologias. E nesse universo das pessoas que não tinham acesso, a grande maioria eram as comunidades de baixa renda. Então a gente começou naquela época, ali 99, 2000, 2001, a montar escolas comunitárias de informática para que a gente pudesse transferir o conhecimento para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter na informática uma qualificação e uma nova perspectiva de vida. Então a minha história começa assim, e nesse contexto nós criamos então a Programando o Futuro, há 22 anos. E antes da gente chamar um VT para a gente ver melhor, eu queria falar, e a pandemia eu acho que escancarou
essa realidade, né? Muitas pessoas, muitos alunos que precisavam desse estudo, e era um estudo online, né? E eu acho que veio trazer, né? Essa falta de acesso à tecnologia, né? A gente vai conversar sobre isso. Eu acho que a pandemia também deu mais visibilidade a essas pessoas que não tinham acesso à tecnologia, né? Barba, a pandemia foi algo que ninguém queria ter passado por isso. Eu sei quantos amigos e familiares eu perdi, você sabe os seus, todo mundo perdeu gente. Mas a pandemia, para a inclusão digital, ela colocou o dedo na ferida assim, sem dó. Aquilo que nós trabalhamos 20 anos para convencer governo, troca governo, convence de novo. O governo demorou anos para ter um programa de banda larga, para ter um programa de reuso de computadores. A pandemia deixou muito claro o problema da exclusão digital na primeira semana de pandemia. Então tem algumas coisas assim. Nós estamos aqui em Brasília. Quando começou a pandemia, na semana seguinte, quando fechou-se tudo, 1 em cada 4 alunos da rede pública de ensino não tinham acesso às tecnologias. Quando fecha-se as escolas e os alunos passam a estudar de casa, a gente está falando que 1 em cada 4 não conseguiu estudar. A gente está falando que uma parte dos professores ou não usavam a tecnologia ou não tinham tecnologia disponível. Isso daí, não estamos falando de governantes, estamos falando de uma situação que foi criada, né? E o problema ele é maior quando a gente tira o foco de Brasília e olha para o Brasil. Quando a gente fala assim, 1 em cada 4 alunos de Brasília. Brasília é o maior PIB do Brasil, proporcionalmente. Se você pegar por Norte, Nordeste... Se a gente pegar Piauí, Maranhão e o Ceará, as áreas que nós atuamos, a gente está falando assim da grande maioria sem acesso. Porque assim, não adianta você ter um aparelho se você não tem internet, você não tem acesso. Né? Um computador ou um tablet sem conexão à internet, o aluno não tem o professor na escola. Não dá para o aluno salvar o trabalho no pendrive ou pegar o pendrive e ir na escola baixar o conteúdo. A gente está falando assim, a escola está fechada e o professor não está lá. O professor não está lá. Então, desde cedo, a gente sempre falou que inclusão digital, que é o tema que nós trabalhamos, ela precisa ser dividida, né? Ser encarada como 3 ações diferentes, Barba. A primeira, equipamento. As pessoas precisam ter computadores, tablets, celulares, smartphone. 2, a população precisa conexão. Hoje, graças a Deus, esse volume esse percentual é bem considerável, né? Estudos recentes dizem que 84% da população está conectada no Brasil. Então, equipamento, conexão. E o terceiro é as pessoas saberem utilizar a tecnologia. A gente sempre atuou muito forte nessas 3 frentes, mas capacitar as pessoas e as pessoas entenderem que o uso das tecnologias melhora a vida é uma coisa que a gente fez continuamos fazendo há mais de 20 anos. É o que você traz agora, é o que eu sempre falo, né, para as pessoas quando a gente trata de comunicação, de esclarecimento para a sociedade. Né? Entre aspas, o que a pandemia trouxe de bom, né, se há algo de bom, foi o escancaramento das faltas, que nem você traz agora, de tecnologia. E para a gente que trabalha com a população em situação de rua, com a população em situação de vulnerabilidade, foi a questão do social, entendeu? Todo mundo se ficou em casa, aquela multidão que andava pelas ruas não existia mais, né, que eram as pessoas que era visível, e aquelas pessoas que estavam na rua que era invisível, passou a ser visível. Então a pandemia trouxe, né, de uma hora para outra, algumas coisas que a gente tentava mostrar há anos, há décadas. Olha, existem umas pessoas aqui que precisam ser ouvidas, precisam ser escutadas, estão nessa situação. Assim também como a tecnologia. Quanto tempo vocês, né, do Programando para o Futuro, vinham lutando nessas políticas públicas, que negócio de 10, 20 anos não conseguiu resolver, que aí nós estamos aí há 2 anos, mais de 2 anos de pandemia, hoje já mudou um cenário. Então eu vou passar um VT para a gente conhecer
um pouco melhor e a gente retorna logo para a gente falar sobre o trabalho que vocês têm feito ali, principalmente no Gama. Fazer só um complemento aqui. Quando você fala das pessoas invisíveis, né, a expressão que você usou, o dia que fechou, né, tem um marco que é o dia que fechou a pandemia, né, fecha aeroporto, fecha mercado, fecha tudo. Eu e minha namorada, a gente estava em São Paulo. Ela estava fazendo um trabalho na Avenida Paulista e eu estava numa reunião na Avenida Paulista. E a gente desceu para ir para o aeroporto e a gente tinha uns alimentos, umas coisas, estava lá 10 dias. A gente desceu e eu falei para ela assim, vamos entregar para algum morador de rua, né, alguém em situação de rua, vamos deixar para eles. A gente foi, pegou e deixamos, porque a gente voltou antes do tempo. E aí a moça perguntou para mim assim, por que vocês estão indo embora assim? Por que está todo mundo sumindo da cidade? E a Carol falou assim, ué, mas você não está acompanhando pelas redes? Tem uma pandemia, está fechando tudo. Ela falou, que acompanhando? Nem celular eu tenho. Pois é. Mas você não tem celular? Ela falou assim, não, mesmo se tivesse, onde é que eu vou carregar todo dia? Então, exato. Ali é isso. E sabe outra coisa que a gente percebeu quando eu falo assim de pessoas invisíveis? Asilo e orfanato são também pessoas que sofreram com a pandemia, porque, como eu disse no começo, a gente lembra do filho, do sobrinho e do vizinho que não consegue conectar na internet para estudar. Mas e quem não tem casa? Quem não tem casa? Né? Os idosos que moram em comunidades, os asilos, ou as crianças que estão em orfanato. A gente recebeu pedidos de todos os asilos, todos os orfanatos de Brasília, encarecidamente, assim, eu estou com uma aluna aqui que precisa estudar, o conselho tutelar pode vir atrás de mim e eu não tenho computador. Então o público também, assim, a gente não tinha essa percepção. Não, né? E uma coisa, né? A demanda de uma hora para outra ela explodiu. Você não tinha ninguém, é que nem a população de rua. A gente que trabalha com a rua, a gente sabia, mas de uma hora para outra os governantes ficaram sem saber o que fazer. Por quê? Porque eles não imaginavam, né, tão numeroso era essa população que vivia em situação de rua e que não era assistido pelo Estado. Né? Então, quando um governo fecha-se tudo e cada um fica na sua casa e quem não tem casa fica na rua, a partir desse momento começa a se demonstrar para o Estado o que a gente precisa de política, a nossa realidade, o sofrimento daquelas pessoas que estavam em situação de rua e logo depois essas pessoas que ficaram em suas casas, os empresários, acabou quebrando, que o tempo a gente esperava que era uma semana, duas e foi se aumentando, um mês, 2 meses, 6 meses, as pessoas não aguentou. E a partir de que começam a se fechar as empresas, as pessoas começam a perder os seus empregos, né? E a partir desse momento a pandemia também traz mais pessoas para situação de rua e os nossos governantes não têm um programa, né, para atender essa demanda de uma hora para outra. Né? Assim também eu acredito que era vocês, a demanda de vocês até então era uma realidade, pós-pandemia passou a ser uma outra realidade. A gente vamos ver um VT e depois a gente volta para falar mais sobre o trabalho que vocês têm feito lá no Gama, um trabalho muito bonito lá. A Estação de Meta-Reciclagem é uma iniciativa da Programando Futuro, uma entidade que ao longo de 20 anos vem transformando a vida de jovens de todas as idades. Através de projetos de tecnologias da informação, cultura digital, inovação e economia circular, a Programando tem dado um futuro para milhares de beneficiários e atendidos em todas as partes do Brasil. A Estação de Meta-Reciclagem é, antes de tudo, um conceito inovador,
Através de suas iniciativas, ela já colocou à disposição da população vulnerável milhares de equipamentos de informática recondicionados. Formou milhares de jovens para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, como também colaborou para a preservação do meio ambiente. A estação faz a coleta, o descarte e a reciclagem dos equipamentos inservíveis, evitando danos à natureza. A Meta Reciclagem faz a coleta de equipamentos enviados pelo poder público, pelas empresas, pela sociedade e também por meio de campanhas. Aí chegando no local, eu confiro o material, coleto o material e descarto o material aqui na van com segurança. E aqui é feita a triagem, a pesagem, junto com o pessoal da carga e descarga. Ao recebermos esses equipamentos, nós realizamos a triagem. E na triagem é onde são selecionados os equipamentos que ainda têm condição de uso e os que não têm mais condições de uso. E aí eles vão para destinações diferentes, ou para o recondicionamento ou para o desmanche desse material para repasse dos resíduos. O recondicionamento ele trabalha com um ciclo bastante simples. O primeiro passo desse ciclo é a limpeza desses equipamentos, então todos os equipamentos que entregamos nas doações estão limpos, por dentro e por fora, e o segundo passo é o teste de todas as portas de saída e entrada dos equipamentos, para que quando chegar lá na ponta no uso, a pessoa não seja prejudicada. É analisado se é necessário substituição de uma memória, de um processador, às vezes até mesmo da placa-mãe, reutilizando o gabinete. Então, o jogo do recondicionamento é reaproveitar ao máximo e colocar o equipamento em condições de uso. Na estação de Meta Reciclagem, fazemos todo o processo de seleção e classificação do plástico dentro das normas estabelecidas. Neste processo, transformamos este plástico em novas matérias-primas para a indústria ou em novos produtos. A Meta Reciclagem tem diversos prêmios de tecnologia social reconhecida, da qual podem ser replicadas em diversas comunidades no Brasil e no mundo afora. Além disso, nós temos diversos reconhecimentos e premiações estaduais e federais, fora um reconhecimento internacional vindo da Convenção da Basileia da ONU como uma das melhores formas de tratamento de lixo eletrônico do mundo. Tudo isso transforma a Meta Reciclagem numa tecnologia social que melhora a vida das pessoas e suas comunidades. Essa tecnologia já foi replicada em várias comunidades brasileiras e tem contribuído cada vez mais para a melhoria de vida das pessoas. Todos os equipamentos que a estação de Meta Reciclagem recebe vêm dos poderes públicos e da sociedade. Aqui nada se desperdiça, tudo vira oportunidade aos que mais precisam Brasil afora. Porque nos entregam computadores para nosso programa Include, que são os laboratórios que a gente leva nas favelas ou nas vilas longe dos grandes centros urbanos. Eles nos dão computadores para instalar dentro desses laboratórios maker de robótica que a gente faz. Então, CRCs, longa vida, por favor. A estação de Meta Reciclagem faz muito mais do que equipamentos eletroeletrônicos. Ela recicla e transforma vidas e o meio ambiente. Bensound.com. Bensound.com. É isso aí. Eu tive lá, tive o prazer de fazer um tour lá dentro, o Mar me apresentou lá, passamos uma tarde lá. Muito legal, né? Eu acho que o Gama está bem encaminhado, o DF está bem encaminhado nessa área de tecnologia, né? E a intenção da gente é que essa tecnologia chegue nas periferias das periferias, né?
Agora, como é que se deu a criação do Programando para o Futuro? Como é que vocês criou, pensando como a gente vê aí, né, a reciclagem, o futuro, o meio ambiente, né? Porque hoje, a partir do momento que você faz uma reciclagem ali, de um dispositivo eletrônico, né, que levava décadas, né, você também contribui com o meio ambiente. Como é que se deu essa criação desse projeto aí? Barba, para responder essa tua pergunta, o meu irmão, carinhosamente, ele fala que a gente morava numa vila lá em Foz do Iguaçu, que era uma vila dos operários, né? Chama Vila C. O meu irmão usa a expressão assim, da Vila C para a ONU. Então vou resumir aqui como é que a gente saiu da Vila C para chegar na ONU. 2001, 2002, 2003, esses anos, nós chegamos a montar 20 escolas de informática, como eu disse no começo aqui, pegando computadores de empresas que tiravam de uso e levando para comunidades. As principais comunidades ao redor de Brasília nós instalamos telecentros. Ao mesmo tempo que a gente fazia isso, tinha também uma porção de gente fazendo Brasil afora. E 2002 para 2003 teve uma mudança de política no Brasil, né, de governos. O governo federal mudou e mudou quase todos os governos estaduais. Com os novos governos, todos os 27 governos estaduais, incluindo o DF, e o governo federal decretaram a inclusão digital como política pública. Isso significa um olhar para a inclusão digital, isso significa financiamento, isso significa diálogo. Então, quando o governo federal decreta, ele traz para a política de inclusão digital dele atores como a Embrapa, como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil, como metade dos ministérios da Esplanada. E a partir daquele momento, a gente começou a escalonar a inclusão digital no Brasil. Então, o Brasil devia ter algo em torno de 100 telecentros assim em 2003. No início de 2004 eram 1.000, 2005 era 3.000, 2006 já eram, sei lá, 5, 6 mil telecentros no Brasil. A gente tinha, por exemplo, o Banco do Brasil, que era o maior comprador de microcomputadores do mundo. Ele trocava 30 mil computadores ano. E de repente a gente tinha um volume gigante de computadores para destinar para escolas, para telecentros, para bibliotecas. Barba, 15 anos atrás, delegacia não tinha computador para registrar um boletim de ocorrência, por exemplo. Os prontuários médicos eram fichas escritas à mão que você buscava. Então essa informatização do governo, a gente viveu ela toda. Então aquilo que a gente fazia ali, montava uma escola a cada 3 meses, capacitava 20, 30 alunos a cada 4 meses, de repente o governo federal tinha 6 mil telecentros no Brasil. A gente tinha no começo, tem uma cena bem inusitada, a gente tinha avião da FAB levando computadores, assim, chegamos a mandar 800 computadores para o Piauí, 400 computadores para o Amazonas. Vocês recebiam esses computadores? Recebia, recondicionava. Os próprios alunos, né? Os próprios alunos. Por isso que a gente montou lá atrás esse projeto que são os CRCs, os Centros de Recondicionamento de Computadores. Ele capacita alunos e os alunos de menor renda e maior dificuldade de aprendizado, eles entram para um programa de estágio onde eles recondicionam os computadores e a gente devolve para a sociedade. Então isso a gente conseguiu escalonar a partir do momento que os governos criaram políticas de inclusão digital. E ao longo desses anos todos, a gente mandou computadores para onde você possa imaginar. Hoje nós somos 15 unidades no Brasil, 3 nós coordenamos Programando Futuro, Brasília, Goiás e Mato Grosso. Mas nós mandamos computadores para escolas, para universidades, para assentamentos da reforma agrária, para escolas rurais, para institutos federais, para aldeias indígenas, para comunidades quilombolas. Por exemplo, o maior quilombo do Brasil são os quilombos das comunidades Calunga, em Cavalcante. Há 3 anos atrás a gente colocou notebooks nas 6 escolas públicas dos quilombos aqui de Cavalcante, com acesso à internet. E uma das missões mais legais que eu tive o prazer de fazer,
Há 4 anos atrás, eu fui no voo da FAB, a Força Aérea Brasileira, e nós levamos 200 computadores para a Operação Acolhida. A Operação Acolhida é aquela atividade que acontece na fronteira do Brasil com a Venezuela, lá em Boa Vista e Pacaraima, no estado de Roraima. E aí você fala assim, o que tem a ver isso, né? Acontece que o povo venezuelano entra no Brasil, né? Estão migrando para outros países, mas para o Brasil principalmente. E quando eles entram pelo Brasil, pelo Tratado do Mercosul, eles não precisam de visto nem nada. Mas o governo faz o cadastro de entrada desses cidadãos. E o cadastro que o governo federal e o exército fazem, eles fazem com computadores que nós levamos. Além de ter colocado nas escolas lá de Pacaraima, para que os alunos pudessem continuar estudando. Então é uma coleção de destinos super legal que acabam acontecendo. E uma coisa bacana também que o vídeo mostra, as imagens ali deixaram isso bem explícito, é o tratamento do lixo eletrônico, né? O que acontece com o lixo eletrônico? Quando a gente tem empresas como essas que eu falei, empresas grandes, bancos públicos e tudo, que mandam equipamentos, não significa que tudo que eles mandam tem condições de uso. Então, uma boa parte daquele material que não tem condições de uso é o chamado lixo eletrônico. Aí nós se especializamos muito em pegar esse material, separar e aí fazer uma ação com eles. Então a gente desmancha, a gente classifica, separa por tipo de material e depois esses resíduos são enviados para a indústria, onde eles são reciclados e transformados em novas matérias-primas e essas matérias-primas são feitos novos produtos. Como é que é mantido hoje lá no Gama? Lá? Porque é uma grande estrutura, né? E além de vocês falar tudo isso que você falou, vocês têm uma parceria com grandes eventos que vocês ajudam. Na verdade, eu nem falo que vocês recolhem, vocês ajudam, né, a recolher esse descarte desse lixo eletrônico dentro desses eventos e encaminham lá para o Programando o Futuro. Como é que a sede ali, como é que é mantida, né? Como é que as pessoas podem ter acesso ali no Gama? Ali? Barba, você que está numa instituição do terceiro setor, tem um olhar muito para isso, né? Então, quando a gente entra num local e vê uma estrutura daquele tamanho, com aquela quantidade de funcionários, essa pergunta é inevitável. Nós somos uma ONG constituída já há 20 anos e há 13 anos nós temos o reconhecimento de OCIP, nós somos qualificados como OCIP. Mas há 10 anos a gente fez um modelo de negócio social para o tratamento do lixo eletrônico. Quase todos os resíduos do lixo eletrônico eles têm valor de mercado, mas é um valor baixíssimo. O resíduo de um computador vale menos de 1% do valor de mercado do equipamento. E aí a gente fez um modelo de negócio social. Hoje, 50% das nossas despesas elas são pagas com recursos que a gente mesmo gera. Da venda do cobre, do alumínio, do ferro, do plástico. Porque lá se recicla tudo. Quando você recebe, apesar que vocês recebem do Brasil inteiro, eu vi lá, né? Vocês têm uma logística muito legal. É uma instituição bem organizada, né? E ali, dentro daquilo ali, vocês tiram o recurso do lixo, né? Do lixo. Literalmente, aquilo que é pro lixo é a nossa fonte de receita. 50% das despesas a gente paga com geração de recurso próprio e as outras 50% a gente tem convênios e parcerias com empresas, com o governo federal e com os governos locais. Nós estamos chegando no final, mas eu queria ainda... O papo é bom, mas vamos voltar. Porque a conversa é boa, quando a conversa é boa o tempo passa rápido, né? E o projeto é legal, porque eu tive lá. Né? Quantas pessoas vocês atendem lá hoje? Hoje dando nós curso para essas pessoas? 32 colaboradores com dedicação exclusiva e em cada uma das unidades a gente capacita 1.000 alunos por ano. Ciclo de capacitação, 120 alunos. Hoje a gente está com 118 estudando. A gente está vendo as imagens aí, é tudo gratuito, né? Tudo gratuito, nós não cobramos para capacitar e assim, quando a gente fala gratuito,
O ambiente é limpo, o ambiente é agradável, as Dá pra pessoas gente são bem ver lá, recebidas. as imagens mostram pra gente como que é um ambiente Todos muito os nossos legal. cargos de chefia são ocupados por mulheres, isso é muito legal, uma coisa que a gente se orgulha muito. E os cursos, eles têm duração de 60 horas aulas e os alunos saem de lá técnicos, pronto para pegar qualquer serviço na rua, nas empresas, passar em entrevistas de emprego, porque ele é totalmente prático para os alunos. A gente também não cobra para coletar os equipamentos que são descartados. É isso aí. Felizmente o nosso tempo é curto, né? A gente tem um programa, nossa doutora, daqui a pouco vai vir com o programa dela, hoje tem o prazer dela estar aqui na TV, nós temos que encerrar o nosso para ela entrar no ar. Com certeza. Mas, Vilmar, quero agradecer você, a gente vai retornar esse diálogo, que é um diálogo muito importante. O Instituto Barba na Rua tem lá uma parceria com vocês, quero agradecer pela parceria. Hoje a gente está oferecendo alguns cursos de técnico celular e graças a vocês a gente tem conseguido algumas carcaças para a gente poder também levar para as pessoas em situação de vulnerabilidade, ter uma profissão que é com conselho de celular e através da parceria de vocês a gente estamos conseguindo fazer isso. Quero te agradecer sua participação aqui. Muito obrigado aí por você ter vindo à nossa TV. E já vamos depois fazer um outro programa, porque o assunto ele é importante, né? Um assunto bom e o tempo passou rápido. Não, com Falou, meu certeza. amigo? Obrigado, Barba. Eu falo sempre que as pessoas que têm fome, que estão na rua ou que precisam de atendimento de saúde, elas não podem esperar. Então, conta com a gente sempre que vocês têm prioridade máxima e que a gente consiga evoluir nessa parceria e qualificar a molecada da periferia aí toda. É isso aí. Junto. Quero mandar um abraço para a Elisângela Lima. Ela está falando Vilmar extraordinário aqui. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso programa. Quero agradecer a TV Comunitária, Canal 12 da NET, através do nosso presidente Paulo Miranda. Um queridão, né? Paulo é um guerreiro. Que tem abrido as telas da TV, né, o maquinário da TV, que a gente possa estar aqui. Estamos aqui desde 2015. Eu quero agradecer também o nosso secretário de Cultura, Economia e Criativo, o nosso amigo Bartô, né, que tem apoiado aí, Brasília Mostra Sua Cara e Cultura, tem apoiado vários programas dentro da TV, tem dado essa oportunidade da gente fazer, né, o nosso programa e trazer aquelas pessoas que tudo é cultura. Hoje até a tecnologia é cultura hoje. E quero agradecer também à Câmara dos Deputados do Distrito Federal, o governo do GDF, que tem apoiado aí o nosso programa TV Comunitária. E quero agradecer você que tem assistido o nosso programa, que tem encontrado a gente na rua, que tem falado com a gente, que tem trazido a sua opinião, a sua visão. E todos vocês aí que têm nos acompanhado. E até o próximo programa.
Uai, pois é, excelente. Ai, gostei. Essa daqui é melhor. Dá pra ver melhor. Paulo, coloca só a minha aí pra eu olhar meu cabelo rápido. É rapidão. Ah, ótimo. Só pra eu arrumar, que tava bagunçado. Vou ficar lá trabalhando, tá bom? Tá jóia, obrigada. O seu tá bom, o seu cabelo. Mas só. Olha ele lá na. Se eu virar, eu não me Não vejo. dá pra ver. Tá bonito. Tá um altinho bem aqui do lado. É, eu tenho meio que um ritmo ruim também. Vou fazer um negócio bem rápido. Ah, tá, na parte dela, né? Pode sentar lá. Duas cadeiras pra você sentar. Essa Deixa eu te falar. No final, quando você falar das minhas. No final, pode chamar? Pode ir, A Luísa? chamar a Luísa. Ela ficar aqui só. Na hora que a gente for despedir e tudo, ela entrar aqui. Ah, tá. Entendeu? Só Pode. Uhum. X aqui pra mim. Quando for falar da loja? Não, quando eu encerrar. Ah, tá. Olha aqui. Essa mesa tá atrapalhada. Deixa eu só fazer a foto que eu vou lá. Só uns 5 minutos, que é o tempo que eu preparo, tá? Tá bom.